Então vamos entrar agora no campo aqui de relacionamento com o institucional, com o governo. O Marcelo já deu aqui o tom, quer dizer, temos uma expectativa, então, positiva com este novo governo de arranjar meia dúzia de coisas sagradas aí, com relação ao mundo institucional. Mas eu queria voltar então para o Marcelo, xará aqui do Marcelo Brito, Marcelo da Sociedade Rural Brasileira, 100 anos completando este ano. Quais são os pontos, Marcelo, pelo ponto de vista do produtor, meia dúzia deles, 3, 4 sagrados que nós temos que mudar com relação a governo? É muito importante nós termos mais eficiência na nossa estrutura regulatória. Né? Hoje em dia, por exemplo, falando em licenciamento ambiental, você, para licenciar um novo projeto, você precisa ter consultorias caras, uma equipe enorme, e leva anos para conseguir a licença. Então, toda essa regulamentação que nós temos precisa ser simplificada, não tirando requerimentos, mas tirando burocracia, né? Outro grande desafio que nós temos no setor do agro também é a questão trabalhista, né? Nós tivemos uma reforma no ano passado, isso aí foi tornado mais eficiente, mas de qualquer jeito nós temos hoje, de todas as reclamações trabalhistas do planeta, mais de 2/3 acontecem no Brasil. Nós temos uma estrutura que incentiva a reclamação. Nós precisamos mudar também essa regulamentação, não tirando direitos dos trabalhadores. O trabalhador rural brasileiro é um dos mais bem regulamentados do planeta. Nós não temos aqui uma agricultura baseada em imigrantes ilegais sem direito trabalhista nenhum, como acontece nos Estados Unidos e na Europa, mas todo trabalhador brasileiro tem todos os direitos e esses direitos são garantidos, aí eles são implementados efetivamente, mas nós precisamos reduzir a burocracia. E outro desafio muito importante que esse governo está tendo como prioridade para tratar hoje é a questão de segurança no campo. Nós temos hoje uma situação de insegurança em áreas agrícolas muito grave, muito grave. O produtor não pode deixar produção nenhuma no campo, não pode deixar equipamentos, não pode deixar nada, porque não vai ter segurança nenhuma. Além de, nós temos notícia todos os dias de um grande número de produtores que são atacados e agredidos e roubados de tudo que tem, e passam por um risco de vida enorme. Então esse é o... Ou seja, é um ponto muito parecido com o Marcelo Brito aqui, é a questão da segurança jurídica. Vamos dar um pequeno intervalinho, né, para consertar aqui algumas coisas e retornamos já em poucos minutos. O que houve aí que precisa consertar aqui? O que faltou a gente falar? Hã? Essas coisas aí... Gente, tudo bem? Oi. Eu preciso que vocês tomem muito cuidado com isso daqui. Bater na mão, bater na mesa. Porque como todos os microfones estão abertos, qualquer barulhinho, qualquer copo, qualquer celular, qualquer movimento mais brusco aqui em cima da mesa... Mãos para baixo, que nem aluno. Tá prejudicando o áudio, tá? Tá. O senhor principalmente tava falando bastante. Mal conectado? Eu achei que o microfone dele, né? Do Marcelo estava ruim. Vou desconectar. Deixa eu passar. Então, vamos se comportar daqui pra frente. Samba aí, meu. Carnaval. Põe a mão pra trás, assim, ó. O carnaval não chegou ainda. Foi lá, tem 2 escudeiros seus. Eu falei, vou dar um pulinho lá pra brincar com o Daniel. Falei que nem o meu Tonel, vou botar um suíte lá pra ele dormir. Quer falar cada um? Testar? Pode ser? Testando o meu, ok, Marcelo. Testando o som, testando. Testando o meu também. Testando o meu. Testando. Funciona? Tá bom, gente, obrigada. Vamos continuar? Desculpa, é que tava, senão pode prejudicar. Hã? O quê? Vou deixar virado pra cá, como você tá olhando pro João. Mas nem sempre ele vai ficar olhando pra mim. É porque o microfone ele é direcional, então se você virar a cabeça pra lá,
Ele não fala, não pega. Ele vai pegar um volume mais baixo. Tá bom. Por isso, quando canta rock, você fica comendo o microfone. Muito bem, vamos para frente? Então vamos lá, diga quando. Relações com o governo. Marcelo Brito falou do problema da segurança jurídica, o Marcelo SRB nos falou sobre também segurança jurídica, essas coisas todas. Muito bem, tudo isso ok, tem se falado muito. Agora, como é que a gente pode efetivar isso? João, a Bia, você é a locomotiva do agro, não é? 650 bilhões de reais. Como é que esse tema que envolve segurança na produção, do ponto de vista de segurança jurídica, né, com essas coisas todas, como é que isso aí vocês veem, por exemplo, no setor industrial? Essa é uma pergunta muito interessante, João, porque para nós a segurança jurídica realmente é algo fundamental, né? Segurança jurídica no sentido de que a gente pode investir no Brasil, o investidor pode investir com a certeza de que as leis não vão ser mudadas amanhã, tá certo? A gente costuma dizer que nós não temos partido, nosso partido é o Brasil mesmo. De fato, eu acho que todo esse setor que está aqui reunido, o agribusiness do Brasil e a indústria da alimentação, parte dele, tem como partido o Brasil. A gente aposta muito numa relação muito aberta com o governo, muito franca, muito estreita, de estarmos presentes, levando as nossas posições, escutando o governo, escutando esse novo governo que está aí agora, que traz uma expectativa muito positiva para todos nós, né? No sentido de que, usando as palavras do presidente, o governo ia sair do cangote do empresariado, né? Isso é muito positivo para nós. Para nós é fundamental que se confirmem as reformas estruturantes que são tão necessárias, principalmente da Previdência. Acho que a primeira de todas é a Previdência. Isso vai trazer já uma melhoria no ambiente de negócios bastante grande, incentivando outra vez o investimento no Brasil. Então é isso, é estar muito, muito próximo, levar as nossas demandas, escutar também o que o governo precisa de nós, né? O Brasil precisa que os empresários continuem acreditando, continuem investindo, e esse é o momento de apostar bastante para frente, porque, veja só, nós temos os números que a gente fala em termos de Brasil, em termos de agribusiness, em termos de produção de alimentos, são muito importantes, João. Hoje nós somos pouco mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, né? Vamos dizer 7 bilhões e meio quase. Segundo a ONU, em 2050 nós vamos ser 9 bilhões de pessoas. Hoje nós temos aproximadamente 1 bilhão de pessoas que não têm acesso correto aos alimentos. Ou seja, muita gente que vai dormir toda noite com fome. Isso é muito duro, né? 800 milhões a 1 bilhão de pessoas toda noite vai dormir com fome. E o Brasil tem essa vocação de produção agrícola, de produção de alimentos. É aqui que você tem que investir, é aqui que você tem que acreditar, né? Os colegas falavam aqui, dificilmente você pode encontrar no planeta algum outro país que tenha a capacidade que o Brasil tem de vir realmente ajudar a combater essa falta de acesso ao alimento, né? E a gente sabe exatamente que a falta de acesso ao alimento, ela é capaz de gerar guerras, inclusive. Então, produzir alimentos é produzir paz. O Brasil pode trabalhar cada vez mais produzindo paz para esse mundo. Então, os números que nós temos são fantásticos, os números que nós temos são muito positivos, e é muito importante trabalhar junto com o novo governo, estimulando, inclusive, políticas públicas, levando nossas demandas, escutando o governo, por outro lado, mas levando as demandas realmente verdadeiras do setor, aquelas realmente necessárias, o máximo possível de desburocratização para o setor, seria muito bem-vindo, né? Evidentemente respeitando todas as necessidades de se seguirem todo o regulamento geral, as leis, a regulamentação geral, mas com menos burocracia possível. Eu fico imaginando que se os senhores 5 aqui, que os senhores representam, tivessem uma voz única, junto com 3, 4 áreas de governo, numa mensagem reunida, teríamos um poder muito grande. E quando vejo aqui a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, que recebe 27 milhões de brasileiros por dia, é um poder popular gigantesco. E do outro lado, o cooperativismo, com 1 milhão de produtores, pensando só na agricultura, mas com 14 milhões de pessoas, são 2 poderes populares
que acho que ainda não se encontraram. Esses dois poderes reunidos de poder popular, de reunião de povo, é simplesmente gigantesco. Então, fico imaginando aqui, Márcio, com relação a meia dúzia de coisas, talvez, que sejam fundamentais para destravar. Qual é a visão, o que o supermercado gostaria de destravar dessa coisa, desse governo, que pudesse integrar interesses da produção, interesses da indústria? Que coisas comuns você vê que a gente pode levar como uma voz? Não, Tejão, você colocou um assunto, falou de 27 milhões de consumidores que vão diariamente ao supermercado, mas tem um outro dado tão grande quanto esse, que 87,3% de tudo que é consumido pela população brasileira passa pelo supermercado. E um dos grandes nós que nós tínhamos no passado foram briga, vamos dizer assim, com o próprio governo durante 2 décadas, foi o reconhecimento da atividade essencial. Então, hoje os supermercados, eles são reconhecidos como atividade essencial, ou seja, eu posso abrir qualquer dia da semana, qualquer hora, sem as amarras que tem para fazer essas aberturas. Para você ter uma ideia, até então, para se abrir um domingo, para se abrir um feriado, para atender a população, era uma dificuldade enorme. Essa aproximação que a Abras fez com o governo aí nos últimos 2 anos, propiciou que a gente conseguisse essa liberação para você ser reconhecido como atividade essencial. Acho que isso foi um grande avanço que teve no mercado. Isso traz, naturalmente, o setor da indústria e da produção totalmente junto, porque você pode ter essa liberdade. Acho que isso é um ponto. Isso mostrou que depende muito, vamos dizer assim, do setor, essa aproximação com o governo federal. E nós já fizemos um primeiro exercício onde procuramos o governo, um governo que está se demonstrando ser um governo liberal, onde nós já colocamos pauta com o objetivo de destravar, vamos dizer assim, destravar alguns assuntos regulatórios. Então, por exemplo, hoje, para que a gente possa vender determinado tipo de produto ou ter uma liberdade maior para importar, eu acho que não só para importar, também para exportar, fazem parte dessa pauta nova aí com o governo. E a gente acredita que depende um pouco, Tejon, da iniciativa do próprio setor, né? E você colocou um ponto aqui, que logo no início, a força que eventualmente nós pudéssemos ter junto ao governo com as pautas comuns. As pautas que a gente pudesse desenvolver e que nos unisse para levar ainda mais a liberdade para empreender, vamos dizer assim, né? Nós, recentemente, fizemos um encontro e que nós denominamos como União Nacional do Comércio e Serviço. Então, nós unimos algumas entidades com o objetivo de procurar o governo e dizer, olha, nós aqui representamos 18% do PIB. Então, nós empregamos uma quantidade grande, né? Só o supermercado hoje é 1.800.000. Quando soma todas essas outras entidades, passa aí de 5 milhões de trabalhadores. Então, essa força está dando condições para que a gente leve ao governo pauta sem pedir. Nós não queremos pedir absolutamente nada. Nós queremos ter a liberdade de poder empreender. Agora, é possível uma pauta mais comum? É possível. É possível uma pauta mais comum. Cooperativas, um poder gigante. 300 bilhões de reais, não tem empresa maior que essa no Brasil. 14 milhões de pessoas, não tem mais. É um poder público simplesmente gigantesco. Quais são as coisas com o governo? Porque a cooperativa para o sistema cooperativista para um governo bem intencionado é fantástico. É fantástico. Não é? E eu soube, no governo Dilma, o Márcio Freitas me contou, nunca o setor cooperativo foi recebido. O que é uma miopia maluca. Como é que vocês estão hoje nessa relação? E o que é importante destravar com relação ao governo? Eu acredito que as demandas de todos aqui acabam sendo as mesmas, né? Em termos de o que fazermos, o que destravar.
O importante eu vejo é o seguinte, não sei se é porque o cooperativismo tá no sangue, enfim, mas de nós fazermos juntos. Eu acredito que é dessa forma que nós vamos fazer, reunir os setores, trabalhar em conjunto para que nós possamos efetivamente conseguir junto ao governo também um acesso melhor e um entendimento melhor. Quando nós observamos nas empresas, nas nossas atividades, se nós estamos com uma dificuldade, se nós estamos com uma crise, alguma situação, nós envolvemos os setores da empresa para buscarmos corrigir isso. E muitas vezes o que a gente faz nesse movimento todo? Cada um vai com a sua demanda. E a partir do momento que cada um vai com a sua demanda, o governo também fica sem entender muito o que tem que ser feito para resolver esses problemas das demandas. Então o cooperativismo entende, nós entendemos que é muito importante que se faça isso, que os setores se organizem, que os setores busquem em conjunto, né, ter essa ação junto ao governo, e isso é muito importante, porque nós fizemos parte de um sistema, de um dos movimentos, dos ramos do cooperativismo, que é no caso do crédito, e o crédito cresceu muito também nos últimos anos, porque as cooperativas, independente de sistema A, B ou C, junto com o Banco Central, buscaram equações para que as cooperativas também pudessem ter uma participação mais efetiva. Então, eu penso que é dessa forma que nós vamos conseguir resolver os nossos problemas quando você fala do agronegócio. Essa insegurança jurídica que está ligado diretamente também aos associados, que são os agricultores das cooperativas, a questão de infraestrutura, enfim, uma série de situações que nós precisamos estar equalizando na sequência. Mas também é de bom tom, vamos dizer assim, que o governo também abra o espaço para que as entidades, para que o setor produtivo, né, possa também fazer suas sugestões. Então eu entendo que é dessa forma que nós vamos conseguir melhorar. Marcelo Brito, ABAC, possível fazer uma coordenação de vozes reunidas para... Eu acho que é necessário a tentativa, Tejão. A gente conversava mais cedo, né, que dentro do agro nós temos mais de 200 associações, então isso não é possível que uma boa representação seja feita dessa forma. Mas como eu citei na minha fala anterior, eu acho que nós temos um novo discurso no país, uma nova apresentação. E essa nova apresentação requer